irmãos e irmãs, que tenhamos um dia abençoado na companhia de Jesus. O apóstolo São Paulo envia uma carta, a sua segunda carta, de estímulo no combate da fé e no sofrimento por Cristo. E essa carta é endereçada a Timóteo, um jovem discípulo. E diz assim o texto bíblico, capítulo 2, versículos 1 a 13. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, e pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, Timóteo, eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. Fiel é esta palavra. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, ele nos negará. Se somos infiéis, ele é fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu chamo esse texto de disciplinas da vida cristã. Primeiro, reconhecer o senhorio de Deus, que nos deu seu Filho amado para nos dar vida, para a nossa salvação. Quais são esses princípios primários? As disciplinas da vida cristã são adoração a Deus. Nós estamos aqui para adorar, para louvar a Deus. E isso se faz pela leitura diária e sistemática da palavra de Deus. Existem pessoas que não começam seu trabalho, muitas pessoas não cristãos, não tementes a Deus, que não iniciam seu trabalho diário sem ler o horóscopo do dia, sem ouvir as notícias do dia, sem ouvir como será a temperatura daquele dia. Mas a leitura diária e sistemática da palavra de Deus é importante na sua vida. Mas tem mais: adorar a Deus, louvar a Deus, leitura sistemática da palavra de Deus. Em terceiro lugar, vem a oração. Orem a Deus. Eu tenho falado isso em casa, com a minha família, com a minha esposa, com uma necessidade de oração, e o povo não ora a Deus. Mas chama a atenção da necessidade da mordomia, do corpo, da vida, do tempo, dos bens, do serviço para Deus.
Deus nos deu tudo. Somos mordomos. Somos mordomos do tempo. Somos mordomos do nosso corpo, de se curvar e orar a Deus. Somos mordomos do nosso serviço. Aqui está disciplinas de uma vida cristã. Mas eu quero trazer à mente de vocês, irmãs e irmãos, 3 exemplos que Paulo dá ao filho dele na fé, Timóteo. Primeiro, a disciplina de um soldado. Eu me lembro quando servi o exército em 1957, uma das coisas que eu admirava no exército naquela época era a disciplina, a ordem. E quando eu tirava a guarda, eu tinha meu quarto de horário. E eu sabia que das 8 às 10 eu tinha que estar na frente, armado, em prontidão, como um soldado fiel. Devemos estar como soldados fiéis. O soldado não foge da sua responsabilidade. A segunda lição que Paulo dá ao seu filho Timóteo, de ele ser como um atleta disciplinado. O atleta, o jogador de futebol, não entra em campo somente no sábado ou no domingo para jogar. Ele, segunda, tem uma reapresentação, tem exames médicos, tem exercícios. O atleta ele tem que estar pronto para vencer uma corrida, uma carreira, uma partida. Nós devemos estar prontos para vencer nessa vida e ser testemunho para os outros. Devemos ser como soldados, devemos ser como atletas, mas também como agricultor. Eu também tive a bênção de conhecer essa área. Quando lá no interior do Rio Grande do Sul, junto com o meu saudoso pai, a gente arava a terra, naquele tempo não tinha maquinário, puxava um cavalo, o aradinho ia abrindo as covas. E depois a gente vinha, depois de arado a terra, abrindo uma cova e ali colocando a semente. O agricultor. Mas não é só colocar a semente e tapar o buraco, naquele tempo era com o pé que a gente tapava. É cuidar da lavoura. Quero deixar com os irmãos essa mensagem. Sejamos como Paulo disse a Timóteo. Quero que você seja como um soldado, como um atleta, como um agricultor. Para isso, os convido a orar comigo nesse instante. Ó Deus, queremos ser soldados. O mais simples soldado, quem sabe até um oficial general, mas ser fiel como soldado. Desejamos, ó Deus, que tu faças desta irmã e deste irmão um atleta vitorioso, porque ele está sempre se exercitando na fé para poder servir e amar. Mas desejamos, ó Deus, que você, meu irmão e minha irmã, seja um agricultor, que semeie a palavra de Deus pelo teu exemplo, pela tua palavra. Que Deus nos abençoe. Nos tornemos soldados, atletas e agricultores para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.